Deus, pela presença de cada um de vocês nessa noite, em especial o pastor que está aqui, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero deixar aqui uma breve palavra de reflexão para os irmãos. Nós estamos numa noite de louvor, de adoração a Deus, mas eu quero ser breve, quero compartilhar contigo uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia, você que trouxe sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 8, até o versículo 20, glória a Deus, louvado seja Deus por essa noite tão abençoada, irmãos e irmãs, glória a Deus, aleluia. Eu estava ali vibrando pela presença de cada irmão, pelos louvores entoados aqui nesta noite, imaginando como que a igreja precisa voltar a cantar novamente esses hinos que mexem ao nosso coração e que exalta e que dá honra exclusivamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É tão bom, irmãos, quando nós reunirmos como igreja para adorar aquele que vive e reina eternamente. Evangelho de Lucas, uma palavra oportuna ao nosso coração, nesses dias que antecedem a data natalícia, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos e irmãs: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. O anjo lhe disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo e Senhor. Isto vos será por sinal: encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Assim que os anjos se apartaram dele para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que acontece e o que o Senhor nos fez saber. Então foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, divulgaram a todas as palavras que acerca do menino lhe fora dito. Todos os que ouviam, os pastores se maravilhavam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto e como lhe fora falar. Amém? Feche a sua Bíblia, fecha também os seus olhos e vamos falar com este Deus maravilhoso que está presente em nosso meio neste lugar. Nosso Deus e nosso amado e bendito Pai, é bom e agradável estarmos aqui, reunidos em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos porque a Tua presença, ela é real em nosso meio.
E ao Senhor, somente ao Senhor seja dada a honra, a glória, o louvor e toda exaltação. Pai, já te louvamos através dos hinos entoados nesta noite. Palavra, ainda que será breve, será ministrada ao nosso coração. Espírito Santo, ministre algo ao nosso coração nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, todos nós sabemos que o nascimento de Jesus é o ponto central da história da humanidade. Ainda que não sabemos por certo a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. É tanto que os primeiros cristãos comemoravam a data do nascimento de Jesus, no mês de janeiro, no dia 6. Outros comemoravam no dia 25 de março. E o dia 25 de dezembro só foi mencionado pela primeira vez no ano 354 depois de Cristo. Mas independente da data que o Senhor Jesus nasceu, o importante é que ele nasceu, morreu, ressuscitou e voltará para levar a sua igreja, que é lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Alguém aqui nesta noite aguardando a volta de Jesus? Diga glória a Deus. Mas, amados irmãos, eu vejo um problema, principalmente nesses dias. Eu vejo a ação sorrateira de Satanás, que de certa forma tem feito de tudo para que essa data perca o sentido. E eu quero brevemente nesta noite falar de 3 razões que fazem com que o Natal perca o sentido. Primeira razão é quando Jesus não é o centro do Natal. Quando Jesus não é o centro do Natal, o Natal não passa de ser uma festa pagã, meus irmãos e irmãs. E é o que nós vemos nesses dias. Como que perdeu a centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para este texto, mais precisamente do versículo 8, até o versículo 10, nós vemos que é Cristo Jesus que está no centro de todas as coisas. Não são os homens, não são as pessoas, não é o Noel, mas é a pessoa de Jesus, meus amados irmãos, que se encontra no centro de todas as coisas. O versículo da palavra de Deus nos diz que eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Que alegria é esta? É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Então veja que é Jesus que está no centro. E se de fato as pessoas têm levado em consideração que o Natal é comemorado o dia natalício de Jesus, então é de fato que Ele que tem que ser adorado nesses dias. É Jesus que tem que ser exaltado. E nós vemos a ação sorrateira de Satanás no decorrer da história. Que me dói é saber que muitos pais, às vezes sem discernimento, acabam se deixando levar pela astúcia do inimigo. Satanás, ele tem a capacidade muito forte de substituir as coisas de Deus. Substitui-se o Papai Noel, é Jesus Cristo, pela pessoa de Noel. E nós vemos, amados irmãos, que isso não é de hoje. Já se acontece no decorrer da história, na mesma situação da Páscoa.
E nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: que o centro do Natal não são pessoas, o centro do Natal é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus não é o centro do Natal, ele simplesmente perde o sentido de todas as coisas. Segunda razão que faz com que o Natal perde o sentido: quando as atenções estão na direção erradas. Pergunto para vocês, onde está a atenção das pessoas nesses dias? A atenção de muitas pessoas nos dias de hoje está na compra de presente, na festa, na comida, no alimento, na vestimenta. Mas veja que Paulo diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, sendo assim, irmãos, a nossa atenção precisa estar voltada para a direção precisa, a direção correta. Quando nós vemos o texto, nós reparamos que os anjos estão apontando para Jesus. A estrela que conduziu os magos apontava para Jesus. E hoje nós, como igreja do Senhor, não podemos, irmãos e irmãs, de forma alguma perder a centralidade. Qual é a centralidade? Senão a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós, pais, ensinar os nossos filhos naquilo que é preciso, naquilo que é correto. Mas há um terceiro motivo, irmãos, uma terceira razão com que façam que o Natal perca o sentido: quando não há adoração real ao Senhor Jesus Cristo. Hoje se fala de muitas coisas, mas se perde o principal, que é adorar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu volto ao texto de Mateus, no capítulo 2, mais precisamente no versículo 11, em que nos fala acerca daqueles magos sendo orientados, guiados por uma estrela vista no Oriente, que conduzia até onde o menino estava. Interessante, irmãos, anotar que a Bíblia diz no versículo 11, que entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e a primeira atitude daqueles magos foi se prostrar diante de Senhor Jesus Cristo. Mas diz mais que eles também não somente se prostraram, mas adoraram ao Senhor Jesus. Jesus, Ele é digno de toda adoração. E é Ele, irmãos amados, irmãs, que tem que ser entronizado, é Ele que tem que receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses magos aqui nos dão este grande exemplo, que é Ele, irmãos, que precisa ser entronizado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar nesses dias. Volte a falar de Jesus na sua casa, volte a entronizar Jesus dentro do seu lar. Mas diz algo interessante, que esses magos, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádiva, ouro, incenso e mirra. Nós não vemos nesta ocasião os magos trocando presentes entre si, não é nada errado. O erro, irmãos, é nós perdermos a centralidade de quem de fato deve ser entronizado. Você não vai ver eles trocando presente, mas quem foi presenteado naquele dia? O Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te perguntar aqui nessa noite, qual seria o seu sentimento no dia do seu natalício, no dia natalício seu, no dia do seu nascimento, as pessoas darem presente uma às outras, mas você que está sendo aniversariado, está passando por aquele momento de festividade, o dia do seu natalício, você não é lembrado, você não é mencionado.
eu creio que com certeza o seu coração seria tomado de angústia e de chateação. E veja que é isso que o mundo lá fora faz com o Senhor Jesus Cristo. Eles lembram uns dos outros, presenteiam, trocam presente uns com os outros, mas esquece da centralidade que é Cristo. Esses magos nos trazem aqui este exemplo, que nós, irmãos, como igreja do Senhor, precisamos não somente nos prostrar diante dele, mas precisamos ensinar os nossos filhos a nos render aos pés de Jesus, a adorar o Senhor Jesus Cristo e abrir o tesouro do nosso coração para o Senhor Jesus Cristo. Que aprendemos com essa breve palavra? Se o Natal de fato comemora o nascimento de Jesus, então é Ele que tem que estar no centro de todas as coisas. Que aprendemos? Se o Natal comemora o nascimento de Jesus, então a nossa atenção tem que ser voltada para Ele. Se o Natal comemora o nascimento de Jesus, então é Ele que tem que receber todos os presentes. E que presente nós podemos dar a Ele? O salmista se pega se perguntando: o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios para comigo? O que você pode dar a Deus? Há um provérbio que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Você pode dar seu coração para Jesus nessa noite. Você pode entregar a sua vida atentando para aquele conselho, o Salmo 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós estamos numa noite de oração, de adoração. Por isso essa palavra bem sucinta. E eu creio que Deus fala conosco nessa noite que é Cristo que tem que ser adorado. E eu louvo a Deus porque o que nós estamos fazendo aqui é trazendo à memória a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Ele, somente a Ele, igreja, a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Que não somente o dia 25 seja um dia marcante, mas todos os dias Jesus seja o centro da sua vida, o centro da sua casa, o centro da sua família. Feche seus olhos agora, abaixe a sua cabeça, nós vamos orar. E eu já passo para o coral continuar louvando a Deus nessa noite. Nosso Deus e nosso amado e bendito Pai, Tu és o Rei, Tu és o Senhor da glória. Te louvamos porque a Tua presença é real, é marcante em nosso meio. Este culto é um culto de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor receba o louvor da sua igreja, a adoração, a gratidão da sua igreja. Porque outrora éramos trevas, agora somos luz. Outrora éramos como ovelha desgarrada, mas hoje pertencemos ao aprisco, ao rebanho amado do nosso amado Cristo. O Senhor nos comprou por um alto e bom preço. Te louvamos pelo nascimento, pela sua vida, mas te louvamos pela sua morte, porque foi através da sua morte que trouxe a nós a redenção, a nossa salvação, Senhor. Cremos que o Senhor ressuscitou e cremos que um dia o Senhor voltará para nos levar deste lugar, Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, abençoe a vida desses irmãos, que aprove o Senhor trazê-los aqui nesta noite. Que o Senhor continue falando, ministrando ao nosso coração. É que nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o Rei dos Reis. Aleluia! Louvado e adorado seja Deus. Amém. Podeis assentar, vamos cantar mais. O quarteto remido, então vamos lá.